entrando já no assunto então da live, né? Fica sempre aquele questionamento, né? Fiz o meu trabalho, sou muito boa em produzir, sou muito boa em criar, sou muito criativa, né? Busco dar o meu melhor no meu trabalho, na peça em si, né? No artesanato em si, mas na hora. Oi, Manu, da Dinda! Linda! Beijo! Dinda não esqueceu, hein? Logo, logo vou passar aí pro próximo passeio. E aí fica aquilo, né? Sou boa em produzir, sou boa em criar o meu trabalho, né? Busco diferenciação no meu trabalho, mas na hora de precificar eu tenho todas essas dúvidas, tenho medo, né? Quanto eu cobro no meu artesanato? Ou eu sei que vale isso e até mais, mas as pessoas vão achar caro e eu não vou vender. Aí você já cria um bloqueio, tá? Ou tem gente vendendo mais barato que eu, e agora? Que isso é muito comum, né? Eu não sei vocês, mas eu observo muito isso, tá, gente? E fico um alerta para vocês. O quanto, né, como eu posso chamar, né, a classe, né, das artesãs, a forma que vocês se comportam nesse sentido, né, o comportamento empreendedor, de visão de negócio. Se você não muda esse posicionamento, quanto você enfraquece o mercado, porque no momento que você desvaloriza o seu trabalho, você não sabe precificar, né, cobra muito menos do que deveria ser cobrado, você acaba prejudicando o mercado geral também. Então isso precisa ser muito reforçado, sabe? Eu sempre que possível falo sobre isso, porque isso enfraquece muito o mercado, né? E aí acontece isso, né? Eu sei que vale isso, mas as pessoas vão achar caro. E tem gente vendendo mais barato, e aí você acaba apelando para isso também. E sem saber se mesmo o mais barato está tendo lucro ou prejuízo, que a gente vai entrar nesse assunto mais para frente. Ou como eu precifico? Eu vejo quanto as pessoas cobram e baseada nisso eu dou o meu preço. O que eu vejo muito por aí, vejo direto, eu participo de muitos grupos, né? Grupo de artesanato, né? E aí as artesãs, o que elas fazem? Elas vão, colocam a foto do produto, fiz esse negócio, esse trabalho, quanto eu cobro? E aí vem, né, 500 palpites de preço e baseado nisso você dá o valor no seu produto. Então, gente, isso é um perigo. Se você tá fazendo dessa forma, né, eu não sei, alguém daí se identifica? Alguém aí tá fazendo dessa forma? Coloca aí nos comentários. Isso é um risco enorme, porque você pode sim estar tomando prejuízo, você pode estar fazendo da forma errada, e quando isso acontece, a tendência é que você acabe de fato se prejudicando, se desmotivando e, o que acontece muito, desistindo. Por falta de conhecimento, falta de entendimento. É importante você saber o quanto as pessoas estão cobrando? Sim, é interessante ter esse parâmetro, mas jamais o seu preço, né, o valor que você vai dar para o seu artesanato tem que ser baseado na realidade do outro, porque cada um tem uma realidade diferente, tem um momento, existem pessoas desesperadas, né, aí, né, tentando vender de alguma forma, e se você vai, né, nesse embalo, digamos assim, você pode literalmente fracassar mesmo, aí acabando desistindo, e acaba desistindo.
tá? E aí fica mais ou menos naquilo, né? Deixa a vida me levar, vai fazendo do jeito que dá e quero saber de vender e o que vier é lucro. E não é mais ou menos isso, tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm ideia de tudo que deve fazer parte, né, do valor do seu trabalho, do seu artesanato, todas as despesas? Vocês têm ideia? Coloca aí nos comentários. Se você tem noção de tudo que deve fazer parte do valor, né, do preço final do seu artesanato. Me contem aí. Enquanto eu recebo os comentários de vocês, eu vou contar o meu processo para vocês, né? Que eu sempre busco dar os meus exemplos, né? As minhas experiências sejam as melhores possíveis, tanto as que eu cometi erros, falhas, enfim, né? Para vocês tirarem proveito de tudo sempre, tá? Eu tenho noção, agora eu tô sempre seguindo seus conselhos, por alto, não na ponta do lápis. Preciso fazer o exercício. Sussu, hein? A aulinha da precificação lá no programa. Olha só. Então, falando aqui da Charlene, tá? Cobrar, tá? Nunca foi um problema pra mim, tá? Assim, diferente da maioria, tá? Porque a maioria, assim, tem medo de cobrar, por acreditar que o artesanato não é valorizado. Isso é uma mentira que colocaram na sua cabeça, de tanto ouvir, né? Um fala, outro fala, e você acaba comprando essa ideia. Você absorve tudo como se fosse uma esponja, tá? Pra mim, isso nunca foi um problema. Eu nunca tive dó de colocar preço no meu trabalho artesanal, tá? Eu nunca tive medo ou receio de, será que vão achar caro? Não, tá? Talvez por vários motivos, né? Pela admiração que eu sempre tive pelo processo artesanal, né? Por sempre amar muito esse mundo e sempre de alguma forma ele fez parte da minha vida, né? Então eu acho que eu sempre valorizei muito isso. Então o processo de precificação nunca foi um problema para mim, tá? Eu sempre tive segurança de colocar preço no meu trabalho, mas eu tinha um grande problema, que é o que a maioria das pessoas tem, tá? Por muito tempo eu fiz, né, o meu processo de precificação, que não existia, na verdade, né, não existia um processo de precificação. Eu fazia isso de forma intuitiva, como a maioria das pessoas fazem, né? Não posso dizer que tive prejuízo, né? Afinal, eu já estou no mercado, né, tenho a minha estabilidade já há quase 10 anos. Então, prejuízo eu nunca tive, mas eu nunca soube ao certo, né, quais eram as minhas reais despesas, quais eram os meus lucros de fato, né, onde eu estava ganhando mais de fato, né? Isso eu nunca tive, isso claro, nunca tive essa clareza. E eu só fui, às vezes a gente aprende as coisas na dor mesmo, né? Quando eu senti a necessidade de mudança no meu negócio de um modo geral, né? Que eu sentia que eu estava trabalhando para pagar contas, porque eu tinha muitas despesas por fazer muitos artesanatos, eu aprendi, né, muitas coisas, que eu caí de cabeça no empreendedorismo, né, que eu mudei o meu modo de encarar, né, a minha profissão, que eu fui eliminando coisas e aí, junto com isso, veio o processo de precificação, tá? E isso eu só consegui transformar, né, esse modelo mental mesmo, de encarar muitas coisas de forma diferente, quando eu busquei entendimento, quando eu busquei o quê? Me profissionalizar, né? Porque não dá pra gente ter um negócio
no achismo, né? Ou no intuitivo, ou vai que dá certo, tá? E foi aí nesse processo que eu entendi, né, o que era despesa, o que era lucro, porque não existe negócio sem lucro. Tá travando, Binho? Não? Não existe negócio sem lucro, tá? Se você não tem lucro, não sabe se tem lucro, não sabe quais são suas reais despesas, você tá dando murro literalmente em pontos de faca. Então, pode ser sim que você esteja acertando, né, de forma intuitiva, como aconteceu comigo, tá? Mas não é o que eu recomendo para vocês, né? Eu não quero que vocês passem por tudo isso, apanhem para só lá na frente tomar decisões necessárias, quando você pode mudar isso de forma muito simples, né? E isso, tá, gente? Esse processo de precificação, ele não pode se tornar um problema, né? Você não precisa comprar a ideia que é difícil precificar, eu não faço porque não sei fazer, né? Quando você quer, você aprende. E de fato não é difícil. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Talvez, né? No começo, até você entender tudo, alinhar tudo, talvez seja um pouquinho mais difícil, mas o pouquinho mais difícil não é, nossa, meu Deus, que tortura que tá para fazer isso. Não. É um processo tranquilo mesmo de você começar a praticar e virar um hábito, e vai chegar um momento que você não vai mais precisar fazer isso em todas as peças, toda vez que você for fazer uma peça, não, né? Porque você já vai ter um parâmetro, né? Muitos trabalhos são similares, né? Só muda às vezes um detalhe, e aí você, né, já vai vendo onde você precisa de fato, né? Não, isso eu preciso recalcular e tal, né? Ou quando tem alguma alteração, né? Que aí o mercado vive tudo aumentando, material que aumenta e tal, e até aí normal, tá certo? Então é mais simples do que você imagina, tá? A primeira coisa, agora eu já vou entrar, tá? Nos pontos porque assim, são coisas mais detalhadas, tá? Aqui eu vou falar de forma um pouquinho mais detalhada, que eu considero mais importante para vocês se atentarem aí, tá bom? Para você mensurar aí do outro lado se tá faltando alguma coisa ou se tá tudo ok aí para você, tá bom? A primeira coisa é que eu acredito que talvez você esteja focando só na matéria-prima, só no que você gasta de material, tá? Quando você está esquecendo que o seu tempo também tem muito valor, né? O tempo é muito precioso. Gente, para pensar o quanto esse ano voou, né? E o quanto a gente precisa correr, né, para dar conta das coisas, né, para alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. E o tempo é muito valioso mesmo, ele precisa ser valorizado. Então você não pode se esquecer disso, tá? Se você tá colocando o preço só na base da matéria-prima, baseado só na matéria-prima, já para por aí que tá errado, tá? Oi, 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 estou vendo aqui os ois de vocês, tá bom? Então, eu anotei aqui, tá? Deixa eu ver quantos pontos são. Binho, vai me falando o horário aí, tá? Tá bom, são 10 para as 9. Foi 20 minutos. Ah, tá. O que precisa fazer parte, tá? São despesas fixas, que eu vou explicar. Fixas, despesas variáveis, a sua margem de lucro, tá? E o seu prolabore, tá bom?
O que são despesas fixas? Anotem aí. Já tem o caderninho do Venda Mais Artesanato. Se você não tem, toda semana tem live com conteúdo para você desenvolver o seu lado empreendedor, o seu lado de vendas, tá? Despesas fixas são aquelas despesas que você vai ter todos os meses vendendo ou não. São coisinhas que você precisa pagar e que você utiliza para trabalhar e você precisa pagar vendendo ou não. Por exemplo, eu uso uma máquina de costura. Então, vamos supor que eu tô zerada de encomenda, tá? Mas eu preciso correr atrás. Então, eu tenho material, eu vou produzir peças, tá? Ou você tem encomendas, enfim. Você usa a energia da sua casa aí, energia elétrica, tá? Então, a conta de luz precisa fazer parte do valor da sua peça, tá bom? Ai, mas é tudo? Óbvio que não. Não tem como calcular um valor exato, tá? Então aí você vai ter um critério do quê? De bom senso. É 1/3 do valor, é metade do valor, eu costuro o dia inteiro, costuro meio período, costuro 3 vezes por semana. Então, gente, é bom senso mesmo, mas precisa, tá? Uma parte do valor precisa ser considerado sim. Não importa se você não paga a sua conta de luz. Pode ser que o seu pai pague toda a sua conta de luz. Pode ser que o seu esposo pague toda a sua conta de luz. Não importa, porque precisamos contar com imprevistos, tá? Vamos supor que o seu marido tem um puta de um trabalho e do nada ele perde as contas e você vai ter que arregaçar as mangas e ajudar o seu marido aí em casa, né? E aí você vai do nada colocar um valor de energia elétrica aí, não dá, tá? Então, mesmo que você não pague de fato, coloque 1/3 do valor da sua conta, tá? Com bom senso, né? Porque tudo aqui é de forma justa, tá? Para você e para o seu cliente, combinado? Então, se você usa a internet, precisa considerar todas as ferramentas que você utiliza para trabalhar. Se você usa a internet para divulgar o seu trabalho, precisa colocar. Não precisa ser o valor total. Coloque aí com bom senso, tá certo? Mas coloque. Então, todas essas coisinhas que você usa para trabalhar, além da matéria-prima, precisa fazer parte, tá bom? Por exemplo, eu uso combustível muito para trabalhar. Então, tem um valor, uma parte que entra, tá certo? Então, despesas fixas para vocês terem uma ideia, tá bom? As variáveis são aquelas que ocorrem apenas quando existe a venda, tá? Que é o material, são despesas com cartão, com taxa de cartão de crédito, embalagem, tag, todos esses detalhezinhos, né, de material, acabamento, botão, tudo, botão, cursor, né? Eu falo os materiais que eu uso, tá? E você vai trazer aí para sua realidade, para o seu nicho, tá bom? Isso precisa fazer parte também, que são as despesas variáveis, tá? Margem de lucro. O que é lucro? Foi o que eu falei. Não existe empresa sem lucro, tá? Lucro é aquilo que vai ficar um saldo positivo, digamos assim, depois que você já pagou todas as despesas, né? De material, despesas fixas, variáveis, o seu prolabore, que eu vou falar aqui, tá? Também. Então, o lucro precisa também. O lucro tem que ser igual para toda peça? Não. Quanto eu ponho de lucro? Não existe um valor fixo. Não existe, tá? É você que determina a sua margem de lucro. Algumas peças você consegue trabalhar com uma margem um pouquinho maior, né? Aquelas peças que você vai e faz, né? Fica o valor lá embaixo, né? Então você consegue colocar uma margem de lucro um pouco maior. Então você vai trabalhando a sua margem de lucro, mas precisa ter, e não tem nada de errado nisso. Para quê? Para você empreender,
para você investir em você, investir no seu negócio, investir em cursos, em atualizações, em equipamentos, né? Algo que você queira testar, precisa ter margem de lucro, tá? Não pode deixar de colocar margem de lucro, tá? E o Prolabore, tá, gente? Prolabore é o seu salário, tá bom? E como eu defino meu salário? Você tem que partir deste princípio. Aquilo que você acredita que seja atingível, tá? Eu quero um Prolabore de R$3.000. Mas eu só trabalho 3 vezes por semana. Aí fica difícil, né? Então, mais uma vez, entra o bom senso, tá? O quanto eu trabalho hoje para conseguir atingir o Prolabore que eu quero? Eu quero todas as meses um Prolabore de R$1.500, de R$2.000. O Prolabore precisa ser proporcional àquilo que você trabalha, ao seu desempenho. Se você quer R$3.000, é possível? É possível. É totalmente possível. Mas sejamos realistas, né? Não tem como você... Porque o Prolabore você já pagou as suas despesas, né? Suas despesas todas e tem o seu Prolabore, tá? Você consegue atingir, mas você precisa trabalhar proporcional a isso. Então, como está, né, o seu desempenho para você conseguir atingir esse Prolabore? Né? Às vezes chegam mensagens para mim no direct ou no número de suporte, né? Tô com dificuldade. Gente, mesma coisa, não existe uma regra. Eu determinei que eu quero 2.000 de Prolabore, livre para mim. Tá. O quanto eu estou disposta, né, a trabalhar, a me esforçar para ter esse retorno financeiro? Divulgação, né? Captura de novos clientes. De que forma você vai, né, distribuir tudo que você precisa fazer para atingir esse resultado, tá? Porque o vender o artesanato, né, o retorno disso não se resume a post e foto com preço, post e foto com preço, post, foto com preço, ou, né, ficar dependendo do seja o que Deus quiser. É importante, né, você fazer e acreditar, é importantíssimo, mas você precisa agir, né? Os resultados, eles só vêm através de nossas ações. Estou fazendo isso assim, 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 e não estou tendo resultado, então eu preciso começar a fazer diferente. Se você continua fazendo a mesma coisa sempre, não está tendo resultado, tá na hora de virar essa chave, né, e buscar entender o que eu estou fazendo de errado, o que está faltando, o que eu posso buscar aí, né, para fazer isso da forma ideal e ter um resultado expressivo mesmo, tá? Então, o que eu sugiro para você, né, principalmente aí para quem tá começando, né? Eu tô começando agora, eu não tenho muitos clientes. É um processo, tá, gente? Existe um processo. As pessoas conhecerem o seu trabalho, né? O processo de entendimento do que você realmente faz, né? Inicialmente, talvez você esteja começando a vender para as pessoas mais próximas. Isso é normal, tá? E a coisa vai acontecendo à medida que você começa a divulgar de forma estratégica. Precisa ter estratégias, tá? Para ter resultados de venda. Redes sociais, você precisa se conectar com a audiência, né? As pessoas compram de pessoas com pessoas, precisa de conteúdo, tá? Não cai nessa de foto com preço. Pode e deve, estamos aqui para isso.
tá? Mas não é isso que vai fazer você vender de fato, tá? Rede social, tá? O foco aqui é vender através das redes sociais, que é o que eu ensino para vocês. E precisa fazer de forma estratégica, tá? Se você não usa de nenhuma estratégia, você vai conseguir vender? Você vai conseguir vender, mas o seu caminho, ele vai ser mais longo, você vai ter um trabalho muito maior para conseguir ter resultado. Mas se você está começando, tá? O que eu aconselho é não coloca um prolabore muito alto, né? Vamos começar, né, com o pé no chão, com a minha realidade agora, tá? E se você pode trabalhar por mais horas, faça isso. Se dedique o máximo que você puder para você alcançar esse resultado mais rápido, tá? E busque entender, né? Entender do seu negócio, né? Porque isso não é uma exclusividade, né, do mercado artesanal. Isso é para qualquer negócio. Mas falando aqui, né, com o nosso mundo, busque entender o que eu tô fazendo, para quem eu quero vender, o que o meu produto ajuda as pessoas. Não importa o que você faz, o seu produto ajuda alguém. Pode ser uma boneca, pode ser um laço, pode ser um vestido, pode ser uma bolsa. Ele vai sempre resolver a necessidade de alguém, sim, tá? Quando você passa a entregar isso dessa forma, a percepção de valor, né, das pessoas que te seguem muda também, tá? E, né, e aí você vai aumentando isso conforme você vai crescendo também, tá bom? E trabalhe, né, com foco total, direcionamento para você obter esse resultado, tá? E aí, gente, ficou claro para vocês? Meu caso até agora. Mas é só uma semana, né, Vanessa? Uma semana não dá pra gente mensurar, tá, gente? Eu entendo, né, a necessidade de vender. É horrível, né, você ficar sem vender. Mas uma semana de divulgação, eu não sei qual momento que você se encontra, né? Mas existe o processo das coisas, né? É uma construção, eu sempre falo isso, é uma semente que você planta, precisa ser regada e todos os aspectos precisam ser analisados, tá, gente? Assim, eu não tô aqui pra julgar, esse não é o meu papel, tá, gente? São coisas distintas, tá bom? Às vezes as pessoas me pedem opinião sobre o trabalho delas, né? E o meu papel aqui não é analisar o trabalho, o artesanato, tá? Esse não é o meu papel, tá? O papel da Xaxá, né? A minha proposta é a venda, ensinar estratégias para vocês. Que funciona para mim, muitas alunas já estão aplicando, tendo resultado, porque a estratégia funciona, tá bom? Mas você precisa entender também o seu produto, atende a necessidade de você, quais pessoas têm interesse pelo meu produto, o que eu posso melhorar no meu produto, ele está atingindo as expectativas da minha audiência, tá? Tudo isso precisa ser analisado, tá bom? Porque às vezes uma coisa depende da outra. Eu tenho estratégia, mas falta isso. Ou o meu produto é topzera, mas falta a estratégia, tá bom? Então, é um processo, não pode desistir, não pode desistir. Ah, fiz uma semana de venda, de divulgação e não tive resultado. Ok,
vamos fazer outra. Vamos fazer outra, tá, gente? Eu já fiz muitas coisas, muitas ações e não tive o resultado que eu gostaria de ter. E a partir daí eu né, vou mensurar o que dentro dessa ação, o que ficou faltando? Faltou mais agressividade, né? Faltou trabalhar mais escassez, faltou trabalhar, despertar mais a urgência das pessoas em criar desejo para, sei lá, entrar para minha lista, para o meu grupo, dentro das estratégias que eu faço, tá? Então, Charlene, tudo que você faz, você tem resultado bom sempre? Se eu falar que sim, eu tô mentindo para vocês, gente. Jamais eu falaria isso para vocês, tá? Mas hoje eu tenho muito mais acertos do que erros, tá? Muito mais acertos do que erros. E eu sempre testo coisas novas, né? E muitas delas, né, hoje com o propósito de validar, né, para ensinar principalmente para as minhas alunas, né, do programa. Então, sempre que eu faço algo, né, alguma ação, eu compartilho lá na comunidade com as alunas, né, porque funciona e eu compartilho com as alunas do programa. Algumas eu trago para cá também, tá bom? E aí, gente, meu tempo deve estar acabando. Como estou aí, Binho? Foi 35 minutos até agora. Não, que horas são? 9h06. Tá. E aí, gente, pensando, né, em atender essa necessidade de muitas arteiras, de muitas artesãs que têm medo, não sei fazer. Charlene, me ajuda. Gente, eu aprendi quando eu fiz aula. Eu tive que fazer aula para entender passo a passo, tintim por tintim, porque você encontra um monte de coisa aí na internet. Eu já encontrei um monte de coisa, mas nenhuma atendeu de fato a minha necessidade quando eu percebi que precisava fazer isso da forma correta, tá? E aí, pensando nisso, quando eu comecei a desenvolver o programa Venda Mais Seu Artesanato, eu criei um módulo totalmente dedicado à precificação, né? Onde eu explico conceitos de despesas fixas, variáveis, tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Tem um mini curso dentro do programa, tá? Onde eu ensino tudo isso para vocês. Como precificar. Você vai entender o que não pode ficar de fora, né? E como fazer esse processo de precificação de ponta a ponta, que vai facilitar a sua vida. Porém, né, muitas pessoas não puderam ter acesso, né, ao programa, né? Desde janeiro que eu abri várias turmas, né? Nós estamos na turma 6. Então, eu resolvi vender esse material de forma isolada, tá? Porque, na verdade, as minhas alunas ganham, elas não pagam por isso. É um presente que eu dou, é um bônus, tá? E aí, não é só o mini curso. Dentro, né, desse presentão aí, desse pacote, você ganha a calculadora, você vai aprender tudo, tintim por tintim, e você ganha a calculadora de preço, né? Um mecanismo que nós desenvolvemos que você coloca o valor de tudo, né? Todas as despesas que você tem, né? Ela ajuda você a fracionar também o material, porque às vezes você, né, não é o tecido, o corte inteiro, é só parte dele, né? Às vezes, se você trabalha com peso, com grama, ela fraciona tudo para você e ela te dá o preço final. Então, ela é a queridinha das arteiras, né? Eu tenho muitas alunas que utilizam, que não vivem sem mais, que indicam, que recomendam, tá? E eu indico esse material para você, que na verdade é um investimento para o seu negócio. É algo que veio para facilitar a sua vida, para você parar de quebrar a cabeça e não ter mais prejuízo. Você não vai ter mais prejuízo,
você vai precificar sem medo, vai cobrar sem medo, porque você vai estar fazendo isso de forma correta, tá? Sem ficar presa, né, no quanto as pessoas estão cobrando, o que eu faço, será que tá certo, será que tá errado? Então você vai entender todos os conceitos, né, que eu já dei uma prévia aqui para vocês, mas você vai entender muito melhor isso nas aulas e vai ter a calculadora para você não precisar ficar fazendo cálculo na mão, continha, não. Ela vai fazer tudo para você. Você só precisa saber o valor, né, das coisas que você utiliza aí para trabalhar, tá bom? Ai, meu Deus, deve ser muito caro, um absurdo e que não sei. Bem, qual que é sem ser esse valor aqui, qual é o valor? O valor do curso separado? É. 167. Olha só. 197. Essa calculadora, na verdade, o mini curso, né, mais a calculadora que vocês ganham, ele vale R$197. R$197 é preço de mercado, tá? Mas, como a minha proposta é ajudar vocês, você vai pagar, comprando agora, só 7 parcelas, que ainda dá para parcelar, tá, gente? Só 7 parcelas de R$10,69. Ou você pode pagar à vista, se quiser também, dá 60 e alguma coisa. Ou 7 de R$10,69, tá bom? Sabe quanto dá isso por dia? Durante, né, se fosse durante 7 meses, se você fosse parcelar, dá 35 centavos por dia. Gente, é precinho, né? É precinho por uma coisa que vai tirar você dessa zona de conforto que você tá aí, empurrando isso, fazendo isso errado, tá? Se é que você está fazendo errado, você está fazendo certo, meus parabéns, que orgulho de você. Mas a gente precisa mudar, né? Ou você passa a ter visão empreendedora, ou você nunca vai ter um negócio de fato, tá bom? É um preço justo, tá, gente? É o melhor preço que eu consegui para vocês, tá? E eu tenho certeza que vocês que vai valer muito a pena. E se ainda assim você comprar e se arrepender, você tem 7 dias para desistir, porque todos os nossos produtos têm garantia, tá bom? Então você pode comprar agora e se você não quiser, não gostei, essa calculadora é uma bosta, eu não quero essa calculadora, a gente devolve o dinheiro para você, mas você tem 7 dias para pedir o seu reembolso, tá bom? Mas eu tenho certeza que você não vai pedir, que você não vai precisar, que você nunca mais vai querer largar essa calculadora na sua vida, tá bom? Então, terminando aqui a live, você vai do link que está na minha bio, tá? Para adquirir a sua calculadora por 7 de R$10,69 ou se você quiser fazer em 3, em 4 ou à vista, como for melhor para você, tá bom? Fernanda ganhou no curso. Gente, lá tem um vídeo também de apresentação, tá? Antes de você comprar, se tiver alguma dúvida, tem um videozinho, né? Onde eu mostro a calculadora por dentro, né? Todos os detalhes. E você vai lá, assiste rapidinho, tá? E me conta lá se você tiver alguma dúvida também, pode chamar no direct que alguém do suporte vai responder vocês, tá bom? Então é isso, 10 de 69 comprando hoje, tá? Vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Gente, eu tô ficando vermelho, olha meu nariz. Me conta aí se vocês gostaram. Vocês gostaram da live de hoje? Duvido alguém querer desistir dela. Ela é minha mimosinha. Ela é a mimosinha. Que bom, Ness. Meninas, então é isso. Me despeço aqui de vocês, tá? Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade mais uma vez, tá? Pela parceria de vocês.
Obrigada pelo seu tempo, né? Por estar aqui comigo. Eu respeito muito o tempo de vocês, né? O tempo, como eu disse durante a live, ele é muito valioso. E parabéns, né? Por você que ficou aqui quase só uma horinha aqui com a Xaxá aprendendo, né? Você com certeza está à frente da maioria, não? 40 pessoas mais ou menos aqui se destacando da maioria, ou seja, você não é só mais uma no mercado, tá bom? E aproveitem, tá, gente? Compra, se você não gostar, quiser desistir, tem 7 dias de garantia. Vamos fazer um print? Meio coração, porque estou segurando aqui o celular. Printa, me marca. Hoje é dia da mulher empreendedora, é verdade. Eu não fiz nenhum post. Ai, que absurdo isso. Mas hoje eu vim passear, gente. Confesso que hoje eu vim passear, descansar um pouquinho. Conhecemos a cidade, tiramos fotos. Comemos muito, né? Porque comer é bom, né? Comer é bom demais. E amanhã a gente vai comer muito de novo. Na quinta-feira a gente vai comer muito de novo também. E sexta-feira, alunas, temos mentoria, hein? Ansiosas? Ai, ai, ai. Print de novo. Printa e me marca nos stories, tá bom? Silvinha, eu espero que hoje eu não consigo, né? Por causa da logística do ambiente, né? De casa. Hoje eu não consigo, porque à noite tem as crianças. Eles são criança, né, gente? É muito barulho. Minha casa não é enorme, minha casa é pequena, né? E aí, você solta um pum, dá pra ouvir. Você solta um pum, dá pra escutar. Imagina a criança gritando, brincando, né? E não dá pra tirar a liberdade deles também, né? Então. Fica aqui por 24 horas, né? E assim que eu conseguir voltar pro meu cantinho, eu vou passar a fazer as lives à noite, tá bom? Gente, um beijo e até próxima semana, quarta-feira, tá? Tchau, tchau.